Agora abram as Bíblias de vocês, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 67 até 80. É uma leitura longa. O nome da Rafaela eu sei, não sei a função. Mas a gente tem que lê-lo todo para ter uma compreensão bem exata do que eu quero propor, amém? Amém, amados? As crianças vão sair para a salinha, é isto? É? Então tá. Lucas, Evangelho de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro evangelho, terceiro livro do Novo Testamento. E hoje eu aprendi com a Lavigne e com o Georton que Bíblia tem que ser de papel. Eles estão com Bíblia de verdade. Com eles. Agora vocês vão ler no celular a Bíblia também. Eu só não sei se é Bíblia raiz, mas é Bíblia. Amém? A palavra do Senhor diz assim: então seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, pois que visitou e redimiu o seu povo. Ele concedeu poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, assim como prometera por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para demonstrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e recordar a sua santa aliança. O juramento que prestou ao nosso pai Abraão, que nos resgataria da mão de todos os nossos inimigos, a fim de os servirmos livres do medo, em santidade e justiça, na sua presença durante todos os dias de nossas vidas. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois marcharás à frente do Senhor para lhe preparar o caminho, para proclamar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados. E isto por causa das profundas misericórdias do nosso Deus, através das quais céus nos visitará o sol nascente, para iluminar aqueles que estão vivendo no meio às trevas e guiar nossos pés no caminho da paz. E o versículo último diz: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e viveu no deserto até o dia em que havia de revelar-se publicamente a Israel. Podem sentar, amados. Esta passagem do Evangelho de Mateus, ela é interessante, do Evangelho de Lucas, porque nos mostra um homem que tinha por função oferecer sacrifícios no templo, no seu turno. E a Bíblia diz que cai o turno de Zacarias, pai de João Batista, para oferecer sacrifícios. E este sacrifício proposto era sacrifício de incenso, para que posteriormente pudesse vir o sumo sacerdote e entrar na presença do santo lugar, ou do santíssimo lugar, para então estar perante a arca, a aliança do Senhor, a fim de que a manifestação da glória de Deus pudesse acontecer naquele contexto. Este Zacarias, ele é um homem velho, a sua esposa Isabel é uma mulher velha, não tinham filhos. Com isto, eles traziam em si este estigma, ou esta vergonha, porque sendo sacerdote, sendo alguém que estava envolvido com o trabalho de Deus, dentro de uma nação cujo processo do gerar filhos era tido como bênçãos, como sendo abençoada, a mulher que era como videira frutífera à mesa. Esta mulher deste homem, deste sacerdote, ela tinha sua madre fechada e ela não gerava filhos, bem como este conceito a gente não vai precisar se era Zacarias, que não podia ser pai, ou se era sua própria esposa, Isabel, que podia ser mãe. Mas o fato é que ele chega para oferecer sacrifícios.
Ele tinha que chegar até ali, caiu no seu turno, o turno de Abiatar. Ele tinha que chegar, ele tinha que pegar o incensário, ele tinha que limpar o altar. Ele tinha que pegar aquelas especiarias propostas, pôr no altar. Ele tinha que acender aquele fogo, ele tinha que permitir que o aroma daquele incenso oferecido pudesse chegar além do véu da tenda, além do segundo para o terceiro compartimento do templo mesmo. E à medida que chegasse aquilo, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Levíticos, do ponto de vista de Deuteronômio e assim por diante, próprio Deus, ele inalava aquele perfume e ele aceitava a possibilidade do sumo sacerdote poder entrar ali para oferecer sacrifícios de adoração perante a Arca da Aliança. Caso fosse um blefe do sacerdote, caso ele fosse carnal, caso ele não estivesse com a sua vida totalmente pautada na presença de Deus em santidade e em zelo e em prudência do que estava acontecendo, a Bíblia diz que ele seria consumido instantaneamente. E quando Zacarias chega para oferecer, irmãos, o inusitado acontece, o anjo aparece. E este anjo na Bíblia, ele é um mensageiro mesmo, é o Gabriel. Ele aparece aqui, ele aparece a Maria, ele aparece, como eu abri para vocês no Evangelho de Mateus, ele aparece para José também. Então é aquele que do ponto de vista angelical é o que trazia mensagens de boas novas para o seu povo. E a proposta é que a mulher deste sacerdote daria a luz no seu tempo determinado. E este homem, tomado de espanto, de pavor, de medo, ele trava, ele não consegue crer naquilo. A Bíblia diz que ele não creu. E de repente, quando ele percebe que ali de fato estava acontecendo o que a gente chama de uma manifestação sobrenatural mesmo, não é a teofania, não é a cristofania, mas próprio anjo do Senhor trazendo ali, o mensageiro do Senhor, trazendo a proposta do que haveria de acontecer, este Zacarias, ele trava totalmente e ele não consegue oferecer de fato o incenso no seu tempo determinado, e ele traz consigo esta consciência da incredulidade, da falta de fé, e o próprio anjo olha para ele e fala: olha, porque você não creu, isto está no capítulo 1, logo no versículo 9, você vai ficar mudo, você não vai poder falar nada até que a criança nasça, até que de fato você possa compreender que Deus é Deus de milagre, que Deus opera tanto querer quanto efetuar, que Deus traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Esta era uma proposta que o anjo propôs, e aquele Zacarias, o sacerdote, ele sai dali totalmente mudo. Ele não fica, e todos olham para ele espantado, pasmado, porque pelo simples olhar para aquele homem sabia que de fato havia tido ali uma manifestação e havia acontecido ali uma visão do sobrenatural. Este homem fica calado, ele fica emudecido, ele não consegue pronunciar palavras, e por um período de 9 meses, este homem fica totalmente mudo. E a Bíblia diz que quando ele queria falar alguma coisa, ou era por sinais, ou ele escrevia para que alguém pudesse ler, e de repente chega o tempo da sua própria esposa dar à luz, fica questionando acerca do nome que haveria de dar, e quando pergunta, vem cá, é nome de um de seus pais, ou coisa assim, ele tenta escrever, e de repente a boca dele abre, e ele pronuncia: não, seu nome será João Batista, porque ele tem uma função, ele será aquele que haverá de preparar o caminho do Senhor. E este homem, ele é tomado de profecia. Naquele contexto, ele não só abre a boca para falar qual seria o nome da criança também, como ele começa a profetizar, aí a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo. Mas depois de um período de 9 meses, totalmente mudo, por não ter tido fé suficiente para crer nas promessas de Deus. E isto me vem sempre no coração, porque quantos de nós não estamos emudecidos
porque não cremos nas promessas de Deus. Deus está falando que vai realizar e a gente não crê. Deus está falando que vai fazer e a gente traz aqui um tipo de incredulidade, de ceticismo. E de forma alguma a gente pensa na possibilidade do impossível. Porque o impossível no nosso meio é cotidiano. Mas sobretudo a gente sabe que a gente joga sempre com a possibilidade, nunca com a impossibilidade. Porque aquilo que foge do meu limite, da minha alçada, da minha capacidade, então há um retrair de mãos e há um retrair também de fé. E este sumo sacerdote, ele cai justamente nesta condição. Caiu no seu turno para oferecer a queima do incenso. O incenso oferecido no templo era o equivalente à oração que a igreja faz hoje, porque a Bíblia está falando, o tipo do templo mesmo, toda a estrutura do templo jogava para o período da graça, o período em que nós estamos vivendo. Então, equivalia a propor quando o crente está orando, mas não está crendo na resposta. Quando o crente está oferecendo a Deus incenso pela oração, mas não está trazendo em si a razoabilidade da fé. Não está permitindo que a fé possa agir. Que a fé pode destrancar cadeias, quebrar e romper com todas as possibilidades. E assim, irmãos, a nossa oração, a oração que a igreja faz, é o equivalente ao incenso que se queimava naquele contexto, pois a Bíblia diz que a nossa oração chega como incenso perante Deus. Ainda é Salmo 141, versículo 2, suba até vós a minha oração como incenso. E uma pergunta simplesinha, irmãos: como pode um sacerdote oferecer incenso sem fé, ou um cristão orar sem crer? Como pode? Nós falamos que somos crentes, nós damos testemunhos de que somos crentes, mas o ato de crer é o ato de permitir o sobrenatural. Não é crer naquilo que eu sou capaz, mas é crer naquilo que foge totalmente à minha capacidade. Deus, Ele é Deus que trabalha sempre com o impossível e com o improvável. Deus não pega o caminho dos homens, caminho do que é previsível, caminho do que é possível, caminho do que é provável cientificamente, principalmente falando em contexto científico, aquilo que cientificamente se atesta. A Bíblia diz que Deus não vai por esse caminho, porque Ele é Deus, Ele não se limita. Ele está além de qualquer tubo de ensaio, de qualquer prova científica. Ele faz, e se a gente crer, amém, e se não crer, a gente paga. E quando paga pela incredulidade. E aqui a gente vê um sacerdote pagando pela incredulidade, um tempo de mudez total, silêncio total. Não podia falar para Deus, com certeza cheio de temor, cheio de pânico, mas com muita certeza, porque ninguém percebe a glória de Deus e presencia o sobrenatural de Deus e fica com dúvida no coração. Mas a resposta da incredulidade primeira faz este homem ficar totalmente sem palavras, totalmente emudecido. E assim como pode um sacerdote oferecer incenso sem fé, ou um cristão orar sem crer? Mas oramos. E muitos de nós temos a arrogância de propor que oramos até 3 vezes ao dia. Mas Deus está falando. E muitas vezes nós não estamos ouvindo. Deus está operando e nós não estamos conformados com o agir e com o operar de Deus, porque queremos também trazer aqui um tipo de self-service espiritual. Deus tem que fazer aquilo que eu quero, da forma que eu quero, e nunca é assim, irmãos. Nunca é um Deus à la carte, não é aquilo que você quer, não é aquilo que você vai pôr no prato, é aquilo que Deus tem que fazer na sua vida, e aquilo que Ele tem que fazer na sua vida, Ele vai fazer. Aquilo que Ele tem que realizar no seu coração, na sua vida, Ele vai realizar. O resultado é um só: ficar mudo ante a presença de Deus.
Versículo 20 diz: porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. Trazendo a consciência de que aquele homem, ele ficaria totalmente mudo. 9 meses de silêncio é suficiente para refletir. 9 meses de silêncio é suficiente para saber que na presença de Deus só se entra pela fé. 9 meses de silêncio para sentir o dessabor das dúvidas. Mas Deus é misericordioso. Deus usa de misericórdia. E depois do silêncio, da incredulidade, Ele traz uma unção profética para que se pudesse não só quebrantar o coração do sacerdote, mas edificar toda uma nação que aguardava a bem-aventurança vinda do Messias, que aguardava o Redentor de Israel, e isso de fato aconteceu. E hoje pode acontecer o mesmo fenômeno em cada vida, em cada coração, na vida de cada uma destas pessoas que estão presentes aqui, na vida das crianças que estão na salinha, na vida daqueles por quem você interceder, porque Deus é Deus do sobrenatural e Ele sempre vai agir. Deus é Deus que Ele sempre traz esta proposta de ser misericordioso e de poder ungir e levantar os seus profetas e levantar os seus arautos para que proclame, para que anuncie, para que possa de fato trazer aquilo que edifica a si mesmo e edifica o povo, edifica a nação, principalmente edifica a igreja. Deus realiza, Deus opera, Ele limpa, Ele restaura, Ele purifica, Ele tira a incredulidade, Ele cria circunstâncias para abençoar o seu povo. Nós é que somos duros, de dura cerviz. Nós é que gostamos de questionar a forma que Deus age, mas Deus age. Hoje, aqui, agora, neste momento, Ele pode fazer, realizar na sua vida. Ele pode curar a sua enfermidade, Ele pode restaurar a sua sorte, Ele pode restaurar a sua esperança, Ele pode alegrar o seu coração, Ele pode restaurar o seu ministério, Ele pode restaurar o seu matrimônio, Ele pode restaurar a sua adoração, porque Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais do que pensamos, mais do que imaginamos. Aquilo que a mente humana não consegue imaginar, irmãos, Deus faz, e Ele está fazendo. Zacarias profetizou sobre o ministério do seu próprio filho, que haveria de ser alguém que prepararia o caminho do Messias. Você pode profetizar na sua vida, você pode profetizar na vida da sua família, você pode profetizar na vida do seu cônjuge, você pode profetizar na vida dos seus filhos, você pode profetizar na sua própria vida financeira, você pode profetizar paz, você pode profetizar prosperidade, você pode profetizar porque Deus te capacitou e te ungiu para isto. Deus, Ele tem te chamado para que você possa se apropriar de tudo quanto Ele propôs, de tudo quanto Ele declarou a seu respeito, a respeito daqueles que o cercam, e a respeito de tudo aquilo que Ele propôs que faria na sua vida. Porque não somos melhores, porque somos incrédulos ainda, porque ainda não tomamos posse da nossa vitória, porque tememos o inimigo. Ele parece muito grande, ele parece muito forte, ele parece cheio de estratégia, ele parece que é um pouco mais dinâmico do que qualquer um de nós mesmos. Mas por que é que a gente olha sempre na ótica humana? Porque todas as vezes que você olhar para o inimigo da sua alma, na ótica humana, ele é grande, ele é poderoso. Mas se você olha na ótica de Deus, ele é demiurgo, é pequeno, é insuficiente, é incapaz. Ele está intentando contra a sua vida, mas ele não prevalece sobre você, porque você é protegido do Senhor. Deus te amou. Jesus morreu por cada um de nós,
se entregou, se doou, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele te trouxe a possibilidade de ser mais do que vencedor. Porque gostamos de falar que somos mais, enquanto somos menos? Porque gostamos de atestar a nossa suficiência, enquanto de fato os que estão de fora estão olhando somente a nossa insuficiência? Porque gostamos de blefar? E a Bíblia diz: não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto ele colherá também. E aqui este sacerdote, ele joga um pouquinho de incredulidade e ele colhe a consequência disto, e ele fica totalmente travado, sem poder falar. Preciso ter fé, é preciso crer. O conteúdo deste cântico profético de Zacarias tem elementos fundamentais que nos ensinam, caso queiramos de fato a aplicar isto na nossa vida de adorador, na nossa vida cristã, na nossa consciência de quem de fato foi remido, redimido, escolhido, e aquilo que era um sacerdote no passado e que ministrava no seu turno, a Bíblia diz que hoje todos somos sacerdotes e podemos adentrar o trono da graça o tempo todo para oferecer o nosso sacrifício. Porque somos reprovados na presença de Deus. Porque as coisas não dão certo. É culpa de Deus. Deus está falhando. Deus está mentindo. Não será que somos nós o culpado da nossa própria desgraça, do nosso próprio infortúnio, do nosso retrocesso? Gostamos de atribuir culpa para o outro. Psicologia da transferência. Se eu posso culpar o outro do meu erro, por que eu vou culpar a mim mesmo? Só que em relação a Deus a coisa é diferente. Você não está brincando com o homem, você não está acusando o homem, você não está descrendo de homens. Com Deus é totalmente diferente. E neste contexto, o que nós podemos pegar de ensinamento fundamental, ou de ensinamentos, caso queiramos aplicar na nossa vida para o nosso sucesso e para o nosso bem-estar, versículo 68 diz: Deus é bendito para redimir o seu povo. Conclusão, irmãos, somos redimidos do Senhor. Em segundo lugar, no versículo 69, Deus nos salva. Você já não pertence mais às trevas. As trevas não têm domínio sobre sua vida, caso de fato você compreenda a soberania e o poder de Deus atuando continuamente dentro do teu contexto, seja ele familiar, profissional, conjugal, secular, em qualquer proposta. Deus é contigo, Deus é com cada um de nós, para nos abençoar, para nos guardar. E quando Ele salva, Ele não só está nos salvando para a vida eterna, mas Ele está nos salvando das trevas, de homens, de demônios, de entidades, de propostas que tentam roubar a nossa possibilidade de poder sobressair. Ele te resgatou, Ele redimiu a sua alma da perdição. Salmista, Salmo 103, no versículo 4 e 5, diz: é Ele que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Próprio Deus está propondo pelos seus profetas que Ele quer te renovar, te abençoar, te prosperar, de alguma forma te fazer que você seja alguém de bens, de sorte, de benignidade. Deus nos tem salvado não só para a vida eterna, mas nos tem salvado também das mãos dos nossos inimigos. E quantos de nós ainda somos reféns dos nossos inimigos?
Amém? E a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus que os justifica? Mas quantos de nós não somos reféns dos nossos inimigos? Pactos, alianças, convênios, e assim a gente sai criando um bocado de circunstâncias que nos faz totalmente prisioneiros. A gente sai criando circunstâncias que não só não nos algemam, como nos rouba a possibilidade da paz também. E o profeta Isaías, ele está falando no capítulo 57, no versículo 17, toda arma, vê só o que ele está falando, toda arma forjada contra ti não prosperará. Ele está pegando aqui a figura de um ferreiro que leva ali o ferro, que aquece o ferro a uma quantidade de graus, que põe aqui na morsa, vai batendo, vai forjando a lâmina, uma espada. E aqui a Bíblia está propondo que toda espada que for forjada, que for edificada para tentar destruir você, não prosperará. E mais ainda, toda língua que ousa contra ti em juízo, tu a condenarás. E mais ainda, esta é a herança do servo do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. O que Deus está falando: olha, o homem tenta contra você, mas você prospera. Ele fala mal de você, mas você o condena. O que ele está falando é que o Senhor cria um conceito que te abençoa e te dá direito para persistir e conduzir-se dentro de uma possibilidade de vitória. Deus é contigo, Deus é por você, Deus é por cada um, neste contexto daqueles que se colocam na sua presença para servi-lo e adorá-lo de forma autêntica e espiritual. Quem forja a sua espada, irmãos? A Bíblia diz que os homens estão forjando espada, mas Deus capacita o ferreiro para forjar a nossa espada. Literalmente, quem forja a nossa espada é Deus. A gente fala katana, a espada do samurai, que corta bambu, que corta tudo, que parte um homem pelo meio. Ou katana. Mas a gente teme essa espada. Quem assiste filme de samurai, todo mundo teme. A espada do samurai é a mais bem forjada, porque usa 7 aços diferentes, depois lapida e põe um tipo de afiação nela, que somente pelo calor acontece, e ela não perde o corte, ela não corta, e ela não cria dentes. Ela sempre vai estar cortando. E aí a Bíblia diz: pois é, quem forja a espada do crente não é um samurai, é Deus. Significa que você é mais poderoso, que a forja da sua lâmina é mais poderosa, que se você quiser, você prevalece. Se você quiser, você pode conquistar. O mundo odeia o crente fiel. O mundo odeia o crente que se consagra. O mundo tem nojo do crente que se dedica. O mundo é contra o crente. Mas Deus nos salva desta gente maligna que sempre tenta contra as nossas vidas e a nossa integridade espiritual. E este mesmo mundo que é contra você, hora outra você está lá em tratado amistoso de paz. E Jesus está falando: olha, o mundo jaz no maligno, mas a gente está querendo fazer alguma coisa de lá, ou buscar alguma coisa de lá, ou trazer algum recurso de lá. E um pensador lá atrás, ele diz que pior do que profanar o sacro, trazer do mundo para o local santo, é santificar o profano. Então pior do que trazer de lá é levar daqui para lá. Você é escolhido, você é separado, você é ungido, você é capacitado. Deus te chamou, Deus te selou,
Deus te deu dons, Deus te deu ousadia. Paulo falando do espírito humano, ele não está falando nem do Espírito Santo que habita em nós, te deu espírito de ousadia e de intrepidez. Está tudo aí, a gente não toma posse, a gente não conquista porque a gente não quer, e depois a gente gosta de culpar o outro ainda, em detrimento da nossa própria desgraça, do nosso próprio infortúnio. Não tem como usar outro termo, porque este é o termo único, não tem como melhorar. Deus tem te chamado para ser bem-aventurado, Deus tem te chamado para ser diferente. Nesse cântico de Zacarias, do sacerdote Zacarias, a condição para o livramento na vida do servo é santidade e justiça. O santo e justo proclama e vive a salvação, porque Ele é misericordioso. É tudo que Ele está cantando aqui. O Senhor nos visitará como o sol nascente. É o que Ele está propondo aqui. Ele ilumina e guia os nossos pés pelo caminho da paz. É o que Ele está cantando aqui. Então Ele está falando, olha, o crente ele vai usar de santidade, o crente vai usar de justiça, o crente vai viver uma vida de salvação, porque Ele é misericordioso. O crente ele sempre será visitado pelo Senhor como o sol que está nascendo logo pela manhã e que vai aumentando durante o dia, até chegar a ser sol totalmente, daquele que aquece, daquele que queima aqui a moleira do goiano, porque Ele é sol da justiça, Ele brilha sobre as trevas, Ele ilumina e guia os nossos pés pelo caminho da paz. Crente tem que viver em paz. A Bíblia está falando, segui a paz com todos, tende paz com todos os homens. Deus é Deus de paz, Jesus é príncipe da paz. Crente que tem agonia, crente que não consegue se relacionar com outro crente, crente que tem inimizade com crente, crente que fala mal de crente, crente que deixa de orar, e o tempo que ele poderia estar orando, ele está zombando de um outro, falando mal do outro, tirando sarro do outro, usando de sarcasmo na obra de Deus, para com o reino de Deus. Será que assim você pode ter o sol da justiça na sua vida? Você pode ter esta misericórdia do Senhor, esta santidade e justiça no seu coração? Amém? Essas promessas proféticas foram ditas acerca de João Batista. O sacerdote Zacarias está profetizando acerca do que João Batista faria. Sabe o que acontece com João Batista, irmãos? Quando ele termina o seu ministério, Herodes manda degolá-lo. E você está aqui, porque ele cumpriu o seu ministério. Jesus começou o dele, te alcançou, te redimiu, te justificou, santificou, limpou todas as suas impurezas e te trouxe a possibilidade de estar aqui nesta noite. E enquanto ele falava destas promessas que era para João Batista a priori, a posteriori, então em primeiro lugar era para João Batista, João findando o seu ministério, estas promessas, ela ficou para cada crente ungido, para cada servo, para cada um que traz em si a compreensão de que ele foi chamado pelo Senhor. O Senhor havia profetizado acerca dele, e Deus tem profetizado a sua vitória. Deus tem profetizado, levantado pessoas, servos, para profetizar a sua vitória, profetas para profetizar o seu triunfo. Crente não pode se vender por escravo. Crente não pode se dar ao luxo de desistir no caminho. Crente não barganha com as trevas. Crente não negocia com o pecado. Crente é santo, crente é ungido, crente é capacitado. Todo cristão em potencial é aquele que prepara o caminho do Senhor para o benefício do povo.
Vocês estão preparando o caminho do Senhor para que as pessoas possam compreender a graça e a misericórdia do Senhor. Ninguém mais evangeliza hoje, ninguém mais fala do amor de Jesus, ninguém mais proclama o Evangelho, porque isto é coisa do passado, isto é coisa bíblica, e a Bíblia é atual, falando conosco hoje, ela é para agora, é neste instante. João Batista cumpriu o seu ministério, você está cumprindo o seu? Bom, eu não tenho ministério nenhum, você foi salvo. Então você tem um ministério. E se você foi salvo, e se você tem um ministério, este é o seu ministério: proclamar salvação, anunciar salvação, ser um facilitador no reino de Deus, não alguém que traz escândalo para dentro da igreja, mas alguém que facilite o reino de Deus. Não aquele crente que sempre dá motivo para que as pessoas olhem para a igreja e falem mal da igreja, mas alguém que facilita o reino, que permita o reino ser proclamado, anunciado, divulgado. Você foi chamado para isto. Você foi chamado para o sobrenatural. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Tem crente que entra ano, sai ano, ele nunca fala do amor de Jesus para ninguém. No meio da família, está aqui em congraçamento familiar, a gente está chegando o Natal, não é? Então é uma boa oportunidade para testificar de Jesus, porque então é Natal, a gente vai estar falando de Jesus que nasceu, não é? Mas aí você para o Natal, aí o que você vai fazer? Beber, comer, prostituir. Ah, bom, mas eu não bebo porque eu sou crente, mas come muito, é gula. Eu só bebo vinho porque crente não toma cerveja, crente não bebe nada de álcool. Não pode ser alcoólatra, não pode ser prostituto, não pode ser guloso, gula como pecado, mas tem que ser alguém que proclame, que anuncie, que seja luz, que possa resplandecer. Porque Cristo, ele resplandece através de cada cristão. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. É o que a Bíblia está falando acerca de cada um de nós. Somos ungidos desde o momento do nosso chamado para a salvação, mas pela presciência de Deus somos ungidos desde o ventre de nossas mães. Você estava no ventre, Deus já te conhecia. É o que a Bíblia está falando, ele já te chamava pelo nome, é o que a Bíblia está falando, e ele já estava fazendo uma declaração de pertencimento: tu és meu, é o que a Bíblia está falando. Só você não compreende isto. E fechando esta mensagem, 3 condições nesta passagem, irmãos: uma condição de mudez por incredulidade, uma condição profética por saber reconhecer a grandeza daquele que faz a promessa, e uma condição de unção para fazer com que o reino de Deus aconteça no meio de seu povo, no meio dos povos perdidos, preparando o ambiente e o caminho do Senhor para a salvação e para o avivamento do seu povo. Amém? Quando começa o avivamento? Ele começou há 2000 anos atrás. Não, mas precisa de um reavivamento. Não tem reavivamento. É o que nós estamos vivendo como igreja do Senhor. A segunda unção, não tem segunda unção. Você foi ungido para a salvação e acabou. Entendem? O que Deus tinha que fazer por você, Ele já fez na pessoa de Jesus. E Ele confirmou no seu coração na pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo já te convenceu da justiça, do juízo e da condenação. A Bíblia está falando assim. Você está aqui porque você tem consciência disto. E se você tem consciência disto, viva como cristão, viva como servo, não duvide, creia, deixa Deus agir na sua vida, mas sobretudo, seja um agente de Deus, para proclamar salvação para aqueles que perecem, no nome de Jesus. Amém?